Fala pessoal, eu sou o Luan e seja muito bem-vindo ao LDev Gamer. Eu nunca tinha jogado Halo antes e Campaign Evolved foi meu primeiro contato com a franquia. E eu achava que Halo era só mais um FPS. E eu descobri que eu estava completamente enganado. E hoje eu quero trazer uma análise desse remake, contando como foi minha experiência com o jogo, e eu espero te ajudar a decidir se vale a pena comprar Halo Campaign Evolved. Então, bora pro vídeo. Halo Campaign Evolved é o remake de Halo Combat Evolved, o jogo que deu início à franquia e que completou 25 anos agora em 2026. E uma das coisas mais curiosas dessa experiência para mim é justamente o fato de eu nunca ter jogado o game original. Na época em que Halo foi lançado, eu não tinha Xbox e também não tinha um PC gamer. Então por muito tempo, Halo foi simplesmente uma daquelas franquias famosas que eu conhecia só de nome. Só que alguns anos depois eu assisti a série de televisão da Paramount e comecei a ficar curioso para conhecer os jogos. Foi aí que finalmente eu resolvi dar uma chance para a franquia. Antes de começar essa análise, eu também fui atrás de alguns gameplays de Halo Combat Evolved para entender melhor o que mudou no remake. E a primeira coisa que eu percebi foi que a proposta da Halo Studios não foi simplesmente pegar o jogo antigo e colocar gráficos novos. A ideia foi modernizar a experiência sem perder aquilo que fazia Halo ser Halo, e na maior parte do tempo eu acho que eles conseguiram. A história começa com o ataque dos Covenant, a nave pilar do outono da UNSC. E é aqui que a gente assume o controle do Master Chief, um soldado de elite do programa espartano. Nossa missão inicial é proteger a Cortana, uma inteligência artificial extremamente avançada que carrega informações estratégicas muito importantes, entre elas a localização da própria Terra, e essas informações não podem de jeito nenhum cair nas mãos dos Covenant. Durante o ataque à nave, a gente é obrigado a fugir em uma cápsula de emergência, e é assim que a gente chega até o Halo, que é o nome do lugar que dá nome ao jogo, que é uma estrutura gigantesca em formato de anel, com vegetação bem parecida com a da Terra, mas cheia de construções que claramente foram feitas por uma civilização mais avançada. E conforme a história vai avançando, a gente descobre que os Covenant acreditam que o Halo é algum tipo de arma, e nós somos avisados que não podemos deixar os alienígenas colocarem as mãos no Halo, porque eles podem tentar usá-lo contra a humanidade. E aí a história começa a ficar cada vez mais interessante, porque conforme você avança, percebe que Halo não é exatamente aquilo que parecia ser. Eu não vou entrar em detalhes porque existe um plot twist aqui que sinceramente merece ser descoberto jogando. E se você é veterano da franquia, provavelmente já sabe exatamente do que eu tô falando. Mas para quem nunca jogou Halo, só digo uma coisa: se prepare que a história é boa. Eu sempre preferi jogar FPS com teclado e mouse. Isso vem desde a época que eu jogava Counter-Strike 1.6 na Lan House. Então eu até tentei jogar Halo com controle no PC, mas pessoalmente não consegui me adaptar muito bem. Eu gosto bastante de controle para jogos de ação em terceira pessoa, luta ou corrida, mas para FPS, para mim é muito melhor usar teclado e mouse. Só que isso é uma questão pessoal. O importante é que, independentemente do controle que você escolher, o combate de Halo é muito divertido. Você tem acesso a uma variedade enorme de armas durante a campanha. E uma coisa que eu achei muito legal é que você pode pegar armas dos próprios inimigos, ou até trocar sua arma com alguns dos marines, os fuzileiros navais. Tem rifle, pistola, shotgun, metralhadora, armas de plasma, granadas, e algumas armas são completamente diferentes do que a gente está acostumado a encontrar em um FPS. A Needler, por exemplo, tem aquele visual rosa cheio de cristais que é impossível não reconhecer. E não é só isso, você também pode encontrar munição pelo cenário, pegar armas deixadas pelos inimigos, em determinados momentos controlar veículos e máquinas de combate. E aí entramos em um ponto que para mim não funcionou tão bem. Eu tive bastante dificuldade para controlar o Artog, o Scorpion e a Banshee, principalmente jogando no PC. Às vezes eu simplesmente queria ir para uma direção e parecia que o veículo tinha decidido fazer outra coisa. Pode ser que a experiência seja melhor no controle analógico, então se você já jogou Halo no controle, me conta aí nos comentários se você também teve essa dificuldade ou se sou eu que estou dirigindo tudo errado. Mas tirando essa questão dos veículos, o combate funciona muito bem. As movimentações são fluidas, as armas têm características próprias e você precisa pensar um pouco sobre qual equipamento usar em cada situação. E a Cortana também ajuda bastante durante a campanha, oferecendo informações táticas e explicando as características dos inimigos. Outra coisa que foi modernizada foi a interface. As informações sobre armas e munição agora aparecem de uma maneira mais limpa na parte inferior da tela. A barra de vida e a bússola também foram reposicionadas, e o objetivo da missão fica sempre visível no canto superior esquerdo. E eu gostei de um detalhe: tudo isso parece fazer parte do próprio visor do capacete do Master Chief. Então a interface não parece simplesmente um elemento colocado por cima da imagem, e isso ajuda bastante na imersão. O som das armas também recebeu uma atualização significativa em relação ao original, e isso é algo completamente esperado. Afinal, a gente está falando de um jogo originalmente lançado em 2001. Hoje existe uma tecnologia de áudio muito mais avançada para trabalhar com sons, ambientes e efeitos.
O salto visual em relação ao jogo original é gigantesco. O remake foi reconstruído utilizando a Unreal Engine 5, com texturas muito mais detalhadas, iluminação moderna e modelos completamente refeitos. Isso aparece em praticamente tudo, nos personagens, nas armas, nos cenários, nas pedras, nas paredes, no chão, em absolutamente tudo. Uma coisa que me incomodou, porém, foi a iluminação de algumas áreas mais escuras no começo da campanha. Em determinados momentos eu tive dificuldade até para enxergar direito os personagens ou saber por onde eu deveria seguir. Mas quando o jogo abre os mapas e coloca você em ambientes externos, aí a coisa muda completamente. A iluminação do sol, as sombras, a vegetação, a água correndo pelas cachoeiras e até o efeito do vento nas árvores ajudam a criar uma sensação muito boa de estar dentro daquele mundo. E eu gostei bastante também da paleta de cores, principalmente nas armas dos Covenant. Elas são extremamente coloridas e ajudam a deixar o visual do jogo mais interessante. E talvez uma das coisas que eu mais gostei nesse remake seja o equilíbrio entre trazer novas ideias e manter a essência do game original, porque apesar de tudo estar muito mais bonito, você ainda consegue olhar para o jogo e reconhecer Halo Combat Evolved. A ideia visual continua ali, só que agora com muito mais detalhes, e para mim esse é um dos maiores méritos de um remake. Não basta deixar o jogo mais bonito, é preciso fazer com que ele continue parecendo o mesmo jogo, e nisso eu acho que Campaign Evolved acertou em cheio. Agora vamos falar de uma coisa que me deixou um pouco dividido, o level design. Algumas fases são muito boas, outras, bem, eu me perdi bastante. Você passa bastante tempo andando por corredores, regiões montanhosas e áreas abertas tentando descobrir exatamente para onde precisa ir. E eu acredito que parte dessa confusão seja intencional. O jogo quer passar a sensação de que você está explorando um lugar desconhecido, só que em alguns momentos isso acaba prejudicando a progressão. Teve situação em que eu simplesmente fiquei sem saber para onde devia seguir, e teve uma situação ainda pior. Em uma das missões eu precisava usar uma Banshee para atravessar uma área, só que a Banshee estava destruída e eu não tinha como pular até o outro lado. Também não tinha outra nave disponível. E aí eu fiquei simplesmente travado. Minha única alternativa foi reiniciar a missão inteira. E esse tipo de situação quebra bastante o ritmo da campanha. Por outro lado, existem momentos em que a progressão funciona muito bem. Os mapas são relativamente grandes e você consegue explorar os ambientes antes de descobrir exatamente qual caminho precisa seguir. E isso combina muito com a proposta de Halo. Você não está simplesmente andando por um corredor de um ponto A até um ponto B. Você está dentro de uma estrutura gigantesca tentando entender aquele lugar. E visualmente as fases são muito bonitas. Tem praia, tem neve, tem instalações subterrâneas, tem estruturas alienígenas e tudo isso foi reconstruído mantendo a estrutura do jogo original. A campanha principal possui as 10 missões clássicas, além de 3 missões inéditas. E os objetivos variam bastante. Tem missão de resgate, missão de fuga, missão para proteger os marines, missão para localizar instalações, missão para desativar sistemas de defesa. Então, apesar de alguns problemas de progressão, existe uma boa variedade ao longo da campanha. E é claro que toda essa exploração precisa vir acompanhada de inimigos. Na primeira missão, os Covenants são bem fáceis de derrotar, mas não demora muito para o jogo aumentar a dificuldade, e aí você começa a morrer, e muito, principalmente quando vários inimigos aparecem ao mesmo tempo. Os Covenants possuem diferentes tipos de soldados, alguns utilizam escudos, alguns conseguem ficar invisíveis, alguns são mais resistentes, outros são mais fracos, e os inimigos também conseguem se esconder e se movimentar pelo cenário, o que faz com que os combates sejam mais dinâmicos. E aí temos os Grunts, que sinceramente são muito engraçados. Eles ficam desesperados quando você se aproxima e começam a emitir aqueles sons que parecem completamente fora de contexto no meio de uma guerra. E eu acho que isso ajuda bastante a criar personalidade para os inimigos. Nem tudo precisa ser sério o tempo inteiro, e existe um equilíbrio interessante aqui. Mesmo quando o jogo coloca vários inimigos contra você, ele geralmente deixa armas e munição pelo cenário, então você quase nunca fica completamente desamparado. E existe outra mecânica que ajuda bastante nesse equilíbrio, o escudo do Master Chief. Você possui uma armadura extremamente avançada que tem um escudo capaz de absorver parte do dano, e se você consegue ficar alguns segundos sem sofrer ataques, o escudo começa a se recuperar. Isso muda bastante a maneira como você encara os combates. Você pode tomar alguns tiros, se esconder, esperar o escudo voltar e entrar novamente na batalha, e isso acaba criando um ritmo muito interessante para os confrontos. Mas tem uma coisa que realmente me surpreendeu em Halo, foi a ambientação, porque quando você está dentro do Halo, existe uma sensação muito estranha de familiaridade. Você olha para a vegetação e parece que está na Terra, olha para as montanhas e também parecem familiares, mas então você olha para o céu e percebe que não está na Terra. Você vê o próprio Halo formando aquele anel gigantesco no horizonte, vê o espaço, vê outros planetas, vê estruturas que simplesmente não deveriam existir. E isso cria uma sensação muito boa de estar explorando alguma coisa completamente desconhecida. É um dos detalhes visuais que mais me marcou. E durante toda essa exploração, você também está acompanhado pela Cortana e pelos Marines. Você ouve conversas pelo rádio, recebe ordens, recebe informações sobre o que está acontecendo, em vários momentos está lutando ao lado de um pilotão,
pode dirigir veículos, pode ser transportado por aeronaves, recebe ordens do Capitão Keyes. Tudo isso faz com que você realmente tenha a sensação de fazer parte de uma operação militar. Você não está simplesmente sozinho em um planeta alienígena, você faz parte de um exército. E acho que essa é uma das coisas que Halo faz muito bem. Mas aí acontece uma coisa que pra mim foi a maior surpresa de toda essa experiência. Quando eu achei que já tinha entendido o que era o Halo, o jogo muda. E muda bastante. Quando o Flood aparece, a experiência começa a flertar com o gênero de survival. A iluminação fica mais escura, os ambientes ficam mais sujos, você começa a entrar em instalações subterrâneas, os marines deixam de estar constantemente ao seu lado e a trilha sonora também muda completamente. O jogo começa a ficar muito mais tenso, muito mais opressor, e foi aí que eu pensei, caramba, eles realmente fizeram isso, porque eu entrei em Halo esperando um FPS militar de ficção científica e de repente eu tava jogando uma espécie de experiência de terror. E o mais interessante é que essa transformação não acontece de uma maneira forçada, o jogo vai construindo isso aos poucos, você vai avançando, vai descobrindo coisas, a atmosfera vai mudando, até que em determinado momento você percebe, tem alguma coisa muito errada aqui. E isso foi sem dúvida uma das decisões de design que mais me impressionaram, porque eu não esperava, e quando eu percebi o que estava acontecendo, a experiência mudou completamente. E olha que a gente está falando de uma ideia criada originalmente pela Bang em 2001. A iluminação, principalmente nas áreas subterrâneas, ajuda demais a criar esse clima. E para mim foi quase como descobrir que eu tinha comprado dois jogos diferentes. Um FPS militar de ficção científica e em determinado momento uma experiência que flerta com o terror. E falando em atmosfera, precisamos falar da trilha sonora. A música de Halo é muito especial. Ela foi composta por Marty O'Donnell e Michael Salvatore e mistura elementos de canto gregoriano, música eletrônica e orquestra. E essa combinação cria uma identidade muito própria. Tem alguma coisa de antiga, de sagrada, mas ao mesmo tempo existe aquela sensação futurista. As percussões são marcantes e os vocais ajudam a criar uma sensação grandiosa durante os combates. E isso funciona muito bem porque a música não está simplesmente ali para preencher o silêncio, ela ajuda a construir a experiência. E quando o jogo começa a caminhar em direção ao survival, a trilha acompanha essa mudança. Aquela sonoridade grandiosa vai dando lugar a sons mais opressores e desconfortáveis. E isso ajuda a vender ainda mais essa transformação. Então, eu gostei muito de Halo, e talvez o maior elogio que eu possa fazer seja justamente esse. Halo me surpreendeu. Eu conheci o nome, conheci o Master Chief, já tinha ouvido falar da franquia inúmeras vezes, mas na minha cabeça Halo era simplesmente mais um FPS, e eu estava completamente errado. O mais engraçado é que quem despertou minha curiosidade para conhecer os jogos foi justamente a série da Paramount. Mesmo sendo uma adaptação que toma vários caminhos diferentes, ela acabou me fazendo querer conhecer o jogo original. E ainda bem que eu fui atrás, porque chegar na parte do Flood e perceber que o jogo simplesmente muda de identidade foi uma das experiências mais interessantes que eu tive jogando um FPS. E eu preciso dar crédito também ao trabalho da Halo Studios, porque pelo menos naquilo que eu experimentei até aqui, eles conseguiram modernizar bastante o jogo sem simplesmente apagar a identidade do original. Os gráficos estão muito bonitos, as armas são divertidas, o combate funciona, a ambientação é excelente, a trilha sonora é marcante e a história conseguiu me deixar curioso para descobrir o que vai acontecer. Mas é claro que nem tudo são flores. Eu tive problemas com a progressão em alguns momentos, algumas situações me fizeram perder bastante tempo tentando descobrir para onde eu deveria ir. Também tive problemas com alguns veículos, principalmente jogando no PC. E existem momentos em que a quantidade de inimigos pode tornar a progressão bastante frustrante. Mas para mim esses problemas não foram suficientes para estragar a experiência. Muito pelo contrário, eu terminei essa experiência querendo conhecer mais Halo. E acho que esse é o melhor sinal possível. Eu comecei esse jogo achando que estava diante de mais um FPS e terminei querendo descobrir o que existe no restante dessa franquia. Então se você também nunca jogou Halo e estava esperando uma oportunidade para conhecer a série, talvez esse remake seja uma ótima porta de entrada. E se você já é veterano da franquia, bom, agora eu quero saber de você. Você jogou Halo Campaign Evolved? O que achou do remake? E principalmente, você também teve dificuldade com os veículos? Me conta aí nos comentários. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like para fortalecer o canal e se inscrever para acompanhar mais análises como essa. E se quiser comprar Halo Campaign Evolved, os links estão aqui embaixo na descrição e também no comentário fixado. É só escolher a sua plataforma. Valeu e até o próximo vídeo.